Fala galera, tudo bem? Bora para mais um vídeo. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos que de alguma forma chegaram aqui. Pedir também para vocês se inscreverem aqui no canal, também curtirem, porque ajuda muito no crescimento do canal. Bom, vamos lá, hoje eu vou gravar mais um vídeo da série Vidas Importam. E eu quero trazer um personagem aqui, que a história dele é uma história fantástica, um ato de heroísmo, coragem, porém com um fim trágico. E eu comecei a analisar, né, e trazer uma reflexão dentro da atitude dele, que eu fico me perguntando, sempre me pergunto se eu teria a capacidade, se eu faria o mesmo que foi feito por ele, né? E o personagem de hoje que eu queria trazer é Francisco Lima. Talvez você nunca tenha ouvido, né, nem o que ele fez de certa forma, porque é um nome tão comum, tão normal para a nossa realidade, né? Nome brasileiro, Francisco de Lima, um sobrenome tão comum também. E para completar a história, Francisco de Lima era morador de rua. E o ato tão heróico que ele proporcionou fez com que uma vida fosse salva. Para você que lembra, ou para você que não lembra, ou para você que não faz ideia de quem eu estou falando daquele caso da Praça da Sé, da igreja, onde uma mulher foi feita de refém, né? Não se sabe se era o seu ex-companheiro, enfim, não vou entrar em mérito sobre isso. Só que ela ficou refém, né, de posse de uma arma de fogo, aonde a polícia estava tentando negociar com até então sequestrador. E Francisco de Lima, né, na primeira oportunidade, ele corre para cima daquele rapaz armado, sem pensar nas consequências, sem pensar o que iria acontecer. Ele não se importou. Simplesmente, ele se dispôs a querer salvar aquela menina, salvar aquela mulher daquela situação tão aterrorizante, de certa forma. E ele conseguiu empurrá-la, né, empurrá-lo, e ela saiu correndo. E teve um preço, né? Ele foi alvejado por dezenas de tiros ali e veio a falecer na escadaria da igreja da Praça da Sé. E eu fico me perguntando, a reflexão que eu trago hoje é se eu teria coragem de fazer o que ele fez. Se eu teria coragem de ir correndo, sabe, para cima de uma pessoa armada, com arma em punho, mesmo sabendo que aquilo ali poderia custar a minha vida. Você teria essa coragem? E o que eu quero trazer hoje como reflexão é que às vezes nós não temos essa capacidade, né, de poder trocar de lugar com o outro. Porque aquela vida que deveria por hora ser ceifada, ser levada, era da menina. Ora sim, ora não. Porém, ele a entregou, né, como um ato heróico. E hoje, se ela está viva, é porque ele teve que morrer. E quantos outros hoje que tiveram que perder sua vida para que outros viessem a viver. Há vários casos, né? Casos até emblemáticos de coisas de um hospital, onde pessoas doam um órgão vital. Tem pessoas que são doadores, e talvez com a sua morte muitos outros conseguem viver. E eu acho isso fantástico, né? Ser um doador de órgãos, você pode viver e em tantas outras pessoas, as pessoas podem dar continuidade à sua vida por meio da sua, né? O seu coração bater no corpo de outra pessoa, seu rim, seu fígado, suas córneas, entre outras coisas. E eu acho que eu não sei se eu teria essa capacidade, eu acho que eu não teria essa coragem, não sei. Você teria? Diz aí. E isso me faz lembrar de Jesus, né? Aquela famosa passagem de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele viesse a crer não perecesse, mas sim viesse a ter a vida eterna. Acho que o ato
mais heróico para salvar a humanidade, ele veio por meio de Jesus. Porque ele não tinha pecado, não tinha nada, filho de Deus. Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu para que hoje nós pudéssemos ser livres, libertos, seja de qualquer tipo de coisa. E se hoje nós estamos aqui, é porque, de fato, ele se entregou para que nós viéssemos a viver. E talvez a gente possa entregar a nossa vida, não de forma literal, mas de forma figurada, até mesmo de uma forma consciente. A gente pode entregar a nossa vida de vários sentidos, de várias formas, até mesmo de várias maneiras, para que outras pessoas vivam. Você pode entregar a sua vida para ser um voluntário, para um grupo de crianças, um grupo de idosos que estão carentes de voluntários que possam dispor do seu tempo para poder fazer algo diferente. Você pode se voluntariar para ir num asilo, numa creche, num orfanato, fazer parte de um mutirão de um grupo de pessoas que se preocupam com causas assim, com coisas que são mais humanitárias do que outra coisa, entendeu? É uma forma de você entregar a sua vida, não literal, mas de uma forma figurada, uma forma significante e até mesmo representativa. Você pode ser mais do que você é. Você pode se entregar mais dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, dentro do seu convívio com os seus filhos, dentro do convívio com a sua esposa, com o seu marido. Você pode se entregar mais dentro daquilo que você se propuser a fazer. Você pode ser melhor. Você pode ser a sua melhor versão a cada instante. E Francisco Lima, ele não pensou duas vezes. Morador de rua, dentro de um cenário totalmente improvável, sabe? Ele foi um herói, ele não pensou duas vezes para salvar a vida daquela menina. Tem tantos outros casos aqui. Hoje eu estava lendo na internet que um morador também de uma periferia de São Paulo teve a sua casa incendiada e ele entrou naquela casa em chamas para salvar o cachorro. E ele falou que a única coisa que ele se preocupou por morar sozinho, por não ter família nem nada, ele não se preocupou com o que ele tinha em casa, não se preocupou com roupas, documentos, eletrodomésticos, se assim tinham alguns. Ele entrou para salvar o seu melhor amigo, que até então era o seu cão de estimação. E assim, para cada pessoa te identifica um valor, para cada pessoa te identifica, né, um ato de uma demonstração, um gesto de caridade, um gesto que possa ser grandioso, sabe? E aquele cachorro certamente tinha um grande valor para aquele homem. Eu vou ser bem sincero, hoje em dia os animais estão contendo um valor muito acima de qualquer ser humano hoje em dia. E eu costumo dizer que se fosse em outros momentos, eles teriam dominado o mundo, né? Que neles, ali, há demonstração de amor, companheirismo, fidelidade, sabe? Perdão. Ali a demonstração de tudo que é bom, de tudo que é sentimento agradável, a gente consegue encontrar nos bichinhos. E a gente tem muito que aprender com eles, né? Nós temos muito que aprender com esses heróis, e nós temos muito que aprender com esses anônimos que, de fato, de certa forma, nos impressionam com gestos, até mesmo atitudes que não rendem páginas de noticiários, não rendem nada disso, né? E Francisco Lima foi mais um herói, foi o personagem de hoje, foi um homem que entregou a sua vida para que outra pudesse viver, né? Então vamos ter essa reflexão, vamos nos entregar mais de uma maneira mais racional, de uma maneira mais literal, de uma maneira mais figurada, para que outras pessoas possam sobreviver por meio de nós, que nós possamos doar um pouco mais da nossa vida, daquilo que nós temos como especial, daquilo que nós temos como algo que temos de bom, sabe? Doar, seja o que for, tempo, dinheiro, alimento. Pessoas às vezes são salvas por meio de nós. Parece que não.
até mesmo uma palavra salva alguém, sabia? Se você às vezes procurar alguém para conversar, uma pessoa que você sente falta, uma pessoa que você vê que está distante do seu círculo de amizade, tenta se preocupar, ver com o que está acontecendo com ela, porque talvez uma palavra sua, aquela pessoa ali pode, sabe, pode se tornar a viver. Tudo acontece dessa forma. Quantas pessoas às vezes precisam de uma palavra de coragem, uma palavra de incentivo? Pessoas precisam de um abraço, pessoas carecem de abraço, sabe? Eu até lembro de casos de um metrô que teve em Londres, né? E depois disso viralizou aquela famosa placa de abraço grátis, né? Quantas pessoas foram ali abraçar alguém? Estamos, assim, num mundo muito frio, num mundo muito individual. O nosso mundo hoje em dia está muito patético, né? Muito fora. Nós estamos assim, né? Com medo dos outros, né? Andando na rua como se tivéssemos com encontro com a morte. E é assim mesmo, a gente está vivendo à beira do desespero. Mas não é o desespero em si, acho que as coisas, na minha concepção, tendem a piorar. Só escaparão aqueles que têm uma visão um pouco mais ampliada, um pouco mais diferenciada sobre o que está acontecendo no mundo atual. Esses que não se contaminarem, esses que têm, sim, uma visão de uma realidade, que vivem fora desse mundo ilusório, desse mundo que é feito de cortinas para esconder uma realidade da gente, para aqueles que já despertaram, já pularam fora da casinha, conseguem entender que as coisas têm se tornado cada vez pior. E a grande mídia, de certa forma, só mostra aquilo que eles querem. Porque o mundo real é bem diferente do que a gente está vendo aí, cara. O mundo real, ele está aqui, ó, dentro daquilo que a gente assiste, do nosso cotidiano. Nós somos testemunhas vivas do mundo real. Nós somos testemunhas vivas de uma sociedade, de uma realidade que está cada vez mais desafiadora, cada vez mais perigosa, cada vez mais hostil, cada vez mais perigosa, né? Acho que, resumindo, a nossa sociedade atual, o nosso tempo de viver e compartilhar com o nosso próximo tem ficado cada vez pior. Eu não quero ser pragmático, não. Eu venho todo dia aqui falar o contrário, mas a realidade é essa. É de que a gente tem que reverter o processo do caos. Reverter o processo do caos. Acho que seria essa a palavra certa, a palavra ideal, né? Trabalhar na contramão, na reversão daquilo que está desenfreado, daquilo que está sendo propagado aí de uma maneira que tem seduzido muitos a lugar nenhum, né? E aqueles que sabem para onde vão, aqueles que sabem onde pretende chegar, conseguem obter bons resultados. E você que sabe para onde vai, cara, tente mostrar para as pessoas que estão indo para o caminho errado. Tente fazer com que as pessoas entendam que o caminho de uma vida melhor não é esse, né? E nós somos luz do mundo, né? Nós somos o sal da terra, somos diferentes. Aqueles que acordaram, se você acompanha esse canal e tem a mesma linha de pensamento que a minha, eu acredito que eu sou diferente, entende? E aqueles que são contaminados de forma positiva com a minha energia, eles pensam de uma maneira, ou até mesmo se sentem seduzidos em querer obter cada vez mais aquilo que eu tenho recebido, sabe, do alto, daquilo que eu tenho visto que tem mudado e transformado a minha vida. Se tem feito bem para mim, eu passo adiante. Em tudo, sabe? Tudo que eu vejo, em tudo que eu estudo, em tudo que eu pretendo alcançar, almejar, eu sou cobaia da minha própria experiência. Eu falo, pô, não, eu não vou passar isso adiante se isso não funcionar comigo. Não vou ser hipócrita. Eu não quero trabalhar com a hipocrisia de querer vender uma coisa que eu não vivo. Então, assim, o melhor testemunho é a sua própria vida. É falar daquilo que você vive, porque você fala com mais propriedade, você fala com mais intensidade, você fala com mais dinamismo, com mais autoridade do assunto da qual você vive, né? E tem experiência, bagagem para poder mostrar que você passou por situações e hoje você não é que seja expert no assunto, mas você tem uma experiência para que as pessoas elas se previnam daquilo que
possivelmente pode acontecer. Beleza? Galera, não se esqueçam aí de se inscrever no canal. Eu sou grato aí para aqueles que me acompanham, que seguem até aqui. Confesso que eu tenho vídeos que são mais longos, mas tem um teor mais profundo. Tem uns que são mais curtos, mas eu sou grato por cada curtida, por cada inscritos aqui. O canal é novo, por mais que eu não o movimente da forma que eu pretendo, mas eu tenho o objetivo de poder, assim que se Deus me permitir, eu vou estar sentando aqui e vou estar falando todos os dias. Se Deus, aquilo que foi me dado tem que ser passado adiante, sabe? De graça eu recebi, de graça eu estou dando, e não custa nada ter essa visão, essa compreensão de que eu posso doar minha vida, eu posso ofertar a minha vida para aqueles que estão do outro lado se sentindo de certa forma agraciados, né, por uma palavra, até mesmo por um conselho, né, uma reflexão, seja o que for. E obrigado mais uma vez aí, entende? Não se esqueça de agradecer por tudo que você tem recebido, sabe? E assim como o vídeo de hoje, né, Francisco Lima, venha te inspirar e você também venha ser um voluntário ao ponto de se doar, ao ponto de poder entregar a sua vida para que outras pessoas possam viver. Tá bom? E é isso, até o próximo vídeo.